Eu estou muito feliz com esse vídeo porque eu adoro a trilogia, tetralogia, alguns vão dizer, sobre Karate Kid. E por que eu resolvi falar sobre esse tema hoje? Eu vou te explicar daqui a pouquinho. Eu resolvi falar sobre esse tema hoje porque há um tempinho voltou a ferver os corações dos fãs da série Karate Kid com a nova série que aconteceu agora 30 anos depois do original do Karate Kid, foi o Cobra Kai. Então eu resolvi matar uma vontade que eu tinha dentro de mim. A primeira parte do vídeo eu vou fazer basicamente uma análise psicológica da trilogia do Karate Kid. A trilogia não, né? Dos personagens que mais marcaram nos nossos corações na trilogia, não, em especial o primeiro filme do Karate Kid. E na segunda fase do vídeo eu vou falar sobre a série Cobra Kai. Ou seja, se você não assistiu a série Cobra Kai, assista. Você pode assistir essa primeira parte porque, poxa, faz 30 anos que já passaram os filmes na TV 300 milhões de vezes. Se você falar que é spoiler, vai te catar. Mas a segunda parte, eu vou falar sobre algumas coisas que acontecem ali na série, que eu achei bem interessante. E aí vai ter algum tipo de spoiler. Então seria interessante que a segunda fase desse vídeo você visse depois que viu a série nova que está no YouTube Red, né? Então vamos lá. Karate Kid. Toda vez que eu paro para pensar no Karate Kid, olhando agora para trás, refletindo sobre o que está por trás da filosofia de Karate Kid, eu cheguei numa conclusão meio maluca. Queria saber depois até nos comentários se faz sentido para vocês. O Karate Kid se trata, em última instância, sobre bullying, mas não exatamente o bullying, mas sobre o bullying como efeito, como resultado de famílias difíceis, de famílias em algum nível disfuncionais. O que eu quero dizer com isso? Se você reparar, todo mundo ali tem uma questão que parece subliminar com os pais. Parece que os pais são meio ausentes em algum nível. O pai. Se a gente for olhar o Daniel LaRusso, a gente nem sabe quem é exatamente o pai dele. Ele é mal falado nos filmes. Então você começa a perceber que a convivência dele com a mãe, o fato deles mudarem de cidade e dele estar super vulnerável em alguma medida, fazem com que ele fique muito mais vulnerável ao bullying. Porque o bullying ele não é uma questão tão óbvia como a gente gosta de pensar. Lógico, você tem um agressor, que é aquele que ataca, provoca, que humilha, e você tem a vítima, que é aquela que é agredida. Mas você também tem o apoiador da agressão ativo, que são aqueles amigos ali do John Lawrence, que ficam em cima do Daniel LaRusso, e você tem aquele agressor passivo também, que é aquele que não faz nada, mas também não põe pilha, mas também não faz nada. Você também tem o defensor ativo da vítima, que no caso é o seu Miyagi, porque ele vai lá e entra no meio do assunto e defende o Daniel LaRusso. E você tem o defensor da vítima passivo, quer dizer, que é aquela pessoa que se sente paralisada, que não consegue fazer nada, mas ela discorda daquilo. E de modo geral você tem os agentes, vamos dizer assim, sociais, que é a escola, são os pais, as outras figuras que parecem que estão conectadas ali. Então, o bullying, ele nunca diz respeito só a duas pessoas. Ele diz respeito a todo um sistema que de alguma maneira vulnerabiliza aquele jovem para apanhar e o outro jovem para agredir. Porque uma coisa que eu percebo também, criança, adolescente, que a violência ela é muito usada como um último recurso de um desespero. Uma pessoa é tão perdida, emocionalmente tão confusa, ela se sente tão
de alguma forma vulnerável, sem nem saber que é vulnerável, que a agressividade passa a ser uma prática que empodera ela em alguma medida. Então você se sente um Zé Ruela na vida. Aí de repente você começa a entender que bater parece que funciona, as pessoas têm medo de você, respeitam você, você continua batendo. E aquilo vai se transformando de agressividade para violências, para atitudes mais ilegais em até alguma medida. Aquilo vai te dando poder e você vai sentindo que aquilo é quem você é. Eu sou esse cara malvado. Que é o que aconteceu, por exemplo, com o John Lawrence, que é o rival, que é o oponente do Daniel LaRusso. Então, um dos caminhos que a maior parte dos jovens acaba adotando como meio de se afirmar como uma compensação é a violência. Outro caminho que as pessoas também costumam adotar é do fanatismo. E a gente vê isso no filme Karate Kid como a Academia Cobra Kai. O que aqueles adolescentes eram os Cobra Kaianos? Eles eram fanáticos. O chefe deles, o sensei deles, o Chris, que é sem piedade, sem piedade, sem piedade, né? Sem compaixão. Isso na versão dublada, tá? Porque é a versão afetiva que eu tenho guardado dentro de mim. Eu gosto da voz do Selton Mello fazendo o Daniel LaRusso todo maluco perdido. Então, o que a gente está falando, o fanatismo é outra via de solução dessa adolescência, dessa infância meio perdida. E outra via é a via da disciplina, que é a que o Miyagi traz pro Daniel LaRusso. Então daí a gente vê a questão que eu trouxe no começo. Notem como a figura paterna de todos os adolescentes ali ela é meio ausente, e quem é que assume esse lugar da figura paterna substituta? Os mestres de arte marcial. Então o Chris ele ganha uma ascendência sobre os jovens, porque de alguma maneira devem ser todos já garotos meio perdidos, meio que não sabem muito bem o que estão fazendo da vida. Aí um cara super arrogante, narcisista, ganha espaço na vida deles. No caso, o LaRusso teve um pouco mais de sorte encontrando o Miyagi. Mas o Miyagi também se torna uma figura paterna, substituta, que traz algum tipo de conforto e segurança para o Daniel LaRusso. Então isso é uma coisa super interessante. E um outro aspecto que eu acho muito interessante na questão do Karate Kid é que o método de ensino do mestre Miyagi. O Miyagi, ele não ensina o Daniel LaRusso a lutar, só lutar. Tipo, soco, 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 soco. Isso é super importante numa arte marcial, saber dar soco, saber dar chute, no caso do Karatê. Mas ele ensina metáforas, ele ensina um pré-caminho antes daquele caminho. Para mim, eu acho isso uma metáfora a respeito das habilidades mentais que é muito interessante. Por exemplo, vamos imaginar que o Miyagi, na minha cabeça, ele estava treinando o Daniel LaRusso muito menos para só a luta e muito mais para uma certa disciplina mental. Do tipo, puta moleque mimado, vai lixar o portão, vai pintar o portão depois, vai encerar o carro, vai lixar as coisas, vai pintar o portão. Para ele desenvolver uma outra habilidade de resiliência, uma capacidade de concentração, uma capacidade de seguir um método. Isso vai organizando o estado mental dele. De uma postura de medo e reatividade, vou me bater, para uma postura de domínio de si mesmo e equilíbrio. Ou seja, que é uma atitude muito mais importante do que meramente bater. Que é óbvio que fez com que ele tivesse a habilidade lá no final de dar lá o golpe da garça, né? Ou seja, se ele não tivesse o equilíbrio, a resiliência, uma paz interior, e o Miyagi insiste muito nisso em todos os filmes com o Daniel LaRusso, ele não ia conseguir ter um resultado satisfatório. Porque se ele fosse simplesmente reativo e agisse com raiva, com ódio, ele ia se transformar meramente num Cobra Kai
como era o pessoal da outra academia. Então eu acho isso uma coisa super interessante. Isso não serve só para arte marcial, não. Serve para a vida como um todo. Ou seja, você vai aprender uma coisa, você não precisa aprender só aquilo. Você pode aprender outras habilidades mentais que podem te servir de base para uma capacidade de clareza mental. A meditação, por exemplo, é uma das vias de fazer isso. Então você aquieta sua mente e essa habilidade vai te ajudar tanto na vida pessoal, como na vida profissional, como na vida como um todo, porque é uma base de uma mente contemplativa e não reativa. Então eu acho isso muito legal. Agora, coisas das personalidades. A Emil é aquela menina loira, rica, que é meio corajosinha e causa uma certa admiração. Você vê ali os pais ali numa dinâmica meio família doriana, família perfeita. Então, para mim, assim, lógico, na época eu fiquei apaixonado por ela, mas da minha adolescência, mas assim, cá entre nós, não é uma menina que tem grandes, né, traços de profundidade e complexidade enquanto personagem. O Chris é um cara interessante, que é o sensei do Cobra Kai. Ele é um cara super narcisista, violento, mas ao mesmo tempo covarde, se você parar para pensar. Porque ele é um cara que se vale da fragilidade, da ingenuidade dos adolescentes ali para impor uma certa dominância do tipo: eu sou o mestre, eu submeto, vocês fazem o que eu quero. Mas na hora que ele encontra um adversário à altura dele, que é o Miyagi, ele só se vale da ideia de que ele é um velhinho primeiro, mas depois que toma um pau, aí o bicho arrega. A mãe do Larusso, eu honestamente eu sempre fiquei com um pouco de dó dela. Eu sempre achei ela uma figura muito sobrecarregada, super esforçada, tentando fazer mundos e fundos provavelmente para poder compensar a ausência do pai, a questão da dificuldade financeira. Era uma baita mulher batalhadora, mas super sobrecarregada e por isso sem uma visão global do que estava acontecendo com o filho dela. Ou seja, não era nem culpa dela, mas assim, ela não estava conseguindo ver o que acontecia com o Daniel Larusso efetivamente. O John Lawrence, de uma certa forma, o rival dele, eu vejo ele fundamentalmente, mas aí sou eu vendo. Na época eu morria de medo dele, né? Imagina um cara vestido de caveira vindo pra cima de mim com um monte de cara batendo. Aquilo pra mim era um pesadelo. Ele era um cara que em alguma instância era um cara inseguro. Daquele cara lá que tava enrolando a maconha dele, precisava dar uma... né, não tinha recurso para poder se acalmar, parecia ser um cara muito reativo, que reagia tudo com porrada, parecia ser um cara impulsivo de modo geral, e usava a violência como uma certa compensação de alguma coisa que para mim não fica claro. A gente vai entender um pouquinho disso no Cobra Kai, na série nova. O Daniel, por mais que eu adore o Daniel e eu super me identificava com ele, porque eu também tomava uns paus, assim, sofria bullying, né? Mas ele era um cara em alguma medida meio mimado, inábil, ele era charmosinho em alguma medida, ele era um cara que tentava ser sociável, mas não ia muito além disso, então era um cara muito passivo em relação às coisas. Ele até tentou, né, dar uma reagida, dar um soco no John, mas assim, também não deu pra ele, porque o cara era faixa preta da bagaça lá. Então assim, mas de modo geral, ele é a típica encarnação da pessoa vulnerável e que vai tomar pau em algum nível de bullying, porque não tem habilidade tanto de articular e saber o momento certo de agir, de fazer, de acontecer. O Daniel também não tem culpa. Eu gosto muito do Daniel, essa é a verdade. E o Miyagi é uma figura bem especial, que causa na gente aquela sensação de o pai que eu nunca tive, aquela sabedoria oriental, aquele cara que tem um equilíbrio e que é contra a violência, mas ao mesmo tempo é um cara que, se você parar para pensar, ele é um sobrevivente de guerra, ele depois da viuvez dele, ele ficou fechado emocionalmente. Então, de alguma maneira, ele encontra no Daniel também um pouco de vida. Ou seja, o Daniel encontra a vida no Miyagi e o Miyagi encontra a vida
no Daniel. Eu acho que essa é um pouco da beleza da poesia dos filmes do Karate Kid, que é quase como se fosse um encontro consigo mesmo através de uma figura paterna, sábia e amorosa, que no fundo é o que todo mundo se encanta na série do Karate Kid, porque as lutas são interessantes, mas o essencial é como eles resolvem os conflitos que eles se envolvem em relação à luta. Acho que é isso que eu teria para falar sobre a trilogia. Agora vamos para a série Cobra Kai. Agora, se você não assistiu a série, desliga o vídeo, vai assistir a série, depois volta para assistir. Vai ter um pouco de spoiler aqui. Eu adorei a série, sério. Eu tava esperando uma data, de repente quando eu vi já tinha saído, eu assisti tudo numa tacada só. Passei um sono desgraçado no dia seguinte, mas eu realizei meu coração de adorador da série Karate Kid. Eu achei que a série arejou a história, ela trouxe contexto, ela ampliou a narrativa, ela trouxe uma certa ambiguidade moral, porque ela traz a história sob a perspectiva do John Lawrence. Então, de alguma maneira, você vê o outro olhar para além daquele. E tem uma nostalgia assim na medida. Tem musiquinhas que lembrem a coisa toda. Tem um episódio que traz um pouco do seu Miyagi. Você vê aquelas figuras que você lembra da sua adolescência, da sua infância. É uma delícia. E tem coisas muito interessantes, né? No meu entendimento, logo de cara, para mim fica muito, muito clara a ideia de que se trata de um pouco de um questionamento da crise de masculinidade, que é um pouco da crise dos nossos tempos em relação aos homens. Ou seja, o John Lawrence é aquele cara meio que não vingou na vida, estava em trabalhos meio que subdesenvolvidos, uma vida meio decadente, uma coisa meio desregrada, ele usando a bebida como refúgio para lidar com emoções difíceis. Então, um cara que estava bem com grandes problemas. Você vê que tem uma questão com o padrasto dele ali complicada. Então, assim, se trata essencialmente de uma crise de masculinidade em relação ao John e em relação aos próprios adolescentes que vão procurar a ajuda dele como um mestre das artes marciais. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia, o homem pós-moderno, como ele tem múltiplos referenciais a respeito do que seria ser homem, para muitos deles, a ideia de apelar para a força pode já não ser uma coisa que seja essencialmente característica do que é ser homem. Ou seja, ele pode ser forte, sensível, aberto, sociável. Então tem múltiplas referências. Mas de alguma certa forma, o John Lawrence ele não se encontrou nesse mundo. E aí ele vai encontrar no resgate do Karatê, de abrir a Academia Cobra Kai, como se fosse um resgate da masculinidade dele, porque ali ele se sente estável e dono da situação. Então é uma tentativa bonita de falar que é possível um resgate através da força, ainda que a força não seja a única ferramenta e o único mecanismo para poder se organizar, vamos dizer assim, na vida. Uma coisa que eu achei interessante assim é que nessa série eles conseguem trazer as narrativas feitas por todo mundo. Então amplia um pouco o repertório do Daniel, que cá entre nós ele está bem mala um pouco nessa temporada, mas dá para entender, eu vou entrar um pouco nisso. Mas amplia a narrativa, não fica só o mocinho e o bandido. A ambiguidade moral ela fica rolando solta o tempo todo e eu achei bem interessante isso. E trata de um tema bem delicado no Cobra Kai, que é o bullying virtual. Porque hoje em dia, apesar de você poder não encostar a mão numa pessoa, você tem a vantagem do anonimato para você expor as pessoas ao ridículo, e adolescente sabe ser filho da mãe quando ele quer sacanear alguém. Então a molecada tá do cacete. Então ela fala muito sobre essa questão do bullying virtual e como você pode se preparar psicologicamente para você enfrentar esse tipo de coisa.
No caso deles, eles vão buscar arte marcial, que é o recurso dos Cobra Kai e do Karate Kid, da história toda. Mas algumas coisas dos perfis psicológicos. O Diaz, né, que é o pupilo do John, ele é aquele, de novo, ele é uma réplica em algum nível do Daniel LaRusso. O cara que mudou de cidade, que na verdade ele é um imigrante, então eu acho bem interessante essa coisa deles trazerem um cara que, acho que ele é do Equador, né, se eu não me engano. Então trazer um cara da América Latina, é um imigrante, é uma pessoa vulnerável, é um cara super ingênuo, inocente, euforiquinho, vamos dizer assim, e se torna uma vítima potencial daquele japonês, que eu não sei o nome, que é vamos dizer, a reencarnação do John Lawrence, de uma certa forma. Que ele vai tentar descer o cacete no Diaz, e isso vai virar meio que um jogo de forças ali. Mas, de novo, aquele japa lá mostra também a insegurança dele por trás da situação toda. Porque bastou ele tomar um pau, e aí o cara já não conseguia lidar com a situação e ficou ali super recuado e medroso. Então você vê como a violência, ela muitas vezes camufla uma super fragilidade. Eu gostei das figuras ali daquele moicano e do nerd, então eles são meio deslocados. O nerd é um cara que fica questionando as coisas, e o moicano, que originalmente era um cara que tinha uma cirurgia do lábio leporino, e ele descobre de repente ali no Cobra Kai uma força dentro dele, porque ele foi confrontado, ele foi chacoalhado. Eu não concordo com a força como um método necessariamente de educação, mas às vezes você precisa chacoalhar um pouco algumas pessoas em certas fases da vida e falar assim: ei, meu amigo, acorda! Acorda que as coisas estão acontecendo e você está dormindo. Você está aí, parece que no mundo da infância. Então às vezes precisa de um certo chacoalhão existencial para aquele jovem, para aquele adolescente super infantilizado, mimado, muito cheio de mimimi, ele também seja trazido à força, trazido para fora, mas não com força, com agressão, mas um chacoalhão amoroso. O Miyagi fez muito isso com o Daniel, porque parece que não, mas nos primeiros filmes, o Miyagi trazia o Daniel, tipo, faz o negócio e para de reclamar, moleque. Então, às vezes isso dá um chacoalhão, porque parece meio politicamente não correto, mas se você olhar, trazer as pessoas à tona com um pouco de dose de realidade ajuda nesse processo de uma pessoa que está muito alienada. Tem também aquelas meninas pop, que é meio clichê, das meninas bonitinhas, lindinhas, que ficam, vamos dizer assim, atazanando aquela menina que estava acima do peso, tudo, que é super delicada, eles tratam com certo cuidado, a menina que está acima do peso, que sofre bullying. Eu achei muito legal aquela dinâmica toda que eles criaram com ela, e depois ela entrando na Cobra Kai e ficando lá mais firme em relação à autoestima dela e aceitando quem ela é. Mas aquelas meninas ali, as meninas pop, é uma coisa meio sistêmica, né? Porque parece que a gente reforça certas figuras de divas, de musas, de ai, nossa, como elas são incríveis, e elas só são meninas, elas só são pessoas, e elas não deveriam estar naquele lugar de se sentir poderosas para poder caçoar das outras pessoas. A filha do Daniel LaRusso, para mim, ela teve uma expressividade média, assim. Então ela tinha uma certa ambiguidade que a tornava vulnerável. Por um lado, ela queria fazer parte do grupo das meninas pop, por outro, ela gostava daquela menina gordinha que estava meio confusa. Então ela fica o tempo todo fazendo essa dança. Então eu achei interessante, mas assim, não me chamou tanta atenção a personagem dela. O Rob, que é o filho do John, é também uma figura bem interessante porque ele é um menino negligenciado. Então aí a gente vê o John repetindo um padrão da própria vida dele. Ele não foi criado pelo pai, detestava o padrasto, acabou casando com uma mulher, tendo um caso com uma mulher super esquisita lá, meio que usa da sexualidade para poder obter vantagens financeiras das outras pessoas, e é com essa que ele vai ter um filho, e negligencia o filho, e esse filho negligenciado também com a ausência da figura paterna. Primeiro ele usa do recurso de estar
pertencendo a uma gangue de criminosos para poder se situar. E aí, quando ele se filia ao Daniel LaRusso, ele encontra uma figura substitutiva saudável. Ainda que o LaRusso logo de cara seja meio bocozão ali nessa nova temporada. O LaRusso é uma figura bem interessante assim nesse filme. Ele tá super babacão, né? Ele tá super... eu sou o cara do karatê que vem de cá e sou bem sucedido. Mas você vai notando com o tempo da série que ele é um cara que tá super preso no passado. Então aquele cara que gosta de contar vantagem, ele já era um pouco assim nos filmes, né? Ele gosta de contar vantagem, ele aumenta a história como se ele tivesse vivido uma saga de ressurreição, ele fica contando a história de como ele apanhou e como ele ganhou o campeonato, e ele se faz baseado nessa ideia do passado. E fica um pouco arrogante. E de alguma maneira ele tem uma perda de conexão consigo mesmo. Por quê? Se o Miyagi cai entre nós, ele tava meio... não tava nem aí para essas coisas todas. Tudo bem que o seu Miyagi, como eu falei, era um cara que estava meio amarguradinho. Mas era um cara super centrado. Aí o Daniel ficou um cara super competitivo, arrogante, meio estrelinha, e ao mesmo tempo chiliquento. O Daniel sempre meio chiliquento em algum nível. E aí, durante o seriado, ele vai se recompondo e ele vai encontrando a si mesmo, ele vai resgatando o karatê, ele resgata a figura do seu Miyagi, encontra um aluno para ele treinar. Puta, e aí o cara dá uma despertada, dá uma chacoalhada, ele vem à tona e aí ele vira aquele Daniel que a gente gostou de encontrar, de ter se transformado num homem de verdade, parar de criancice que ele tinha antes. E a figura do John, como eu falei, é como se fosse aquele cara disfuncional, aquele cara que se desconectou com alguma coisa que era importante para ele, um propósito que ele tinha. Mas eu acho interessante porque a série Cobra Kai faz uma jornada de redescoberta dele. Ele vai se reencontrando, você vai ver, como eu falei, que ele na série que ele reproduz a ausência da figura paterna dele na educação do filho. Você descobre que tem uma ausência do pai, um padrasto problemático. Aí você vê que a carga de vida do John era de muito ressentimento. E aí você entende por que ele era super violento e nessa série que o cara estava cachaçando o tempo todo. Porque ele estava conduzindo a destrutividade dele para uma coisa autodirigida. Em vez dele seguir a destrutividade dele com uma certa disciplina da arte marcial, provavelmente no final lá do primeiro episódio, do primeiro filme, ele deve ter abandonado, tentado trabalhar, também não era um cara muito intelectual, não estudou muito, foi fazendo subempregos ao longo do tempo e se desconectou um pouco de algumas coisas que ele tinha como coisas interessantes. O cara era um mestre, ele era um faixa preta de karatê, então não era de todo se jogar fora. Então aquele processo lá do campeonato deu tudo errado, mas ele não precisava necessariamente parar com aquilo tudo. Então quando ele começou a se resgatar através da disciplina, de uma disciplina torta, também é bem interessante isso, porque assim, ele é aquele cara que nada politicamente correto. Então ele vai usar métodos bem idiotas, bem escrotos e que não funcionam nos dias de hoje. Então o Dias lembra isso o tempo todo. Você olha, você está sendo escroto, você não está dando atenção para as pessoas, você não está entendendo que os tempos mudaram. Você acha que você tem que tratar todo mundo como se fosse um escravo, eu inclusive, mas isso não vai funcionar para todo mundo. Aí o John dá uma sacada e fala, pô, então agora eu vou tratar a molecada direito, com firmeza, com disciplina, mas vou tratar direito. E aí tem a virada do processo todo. Eu adorei a série. Eu acho que eu queria ouvir seus comentários a respeito dessa série. Quem não assistiu e quis ouvir essa parte toda, apesar dos semi-spoilers, né, assista. Eu quero assistir de novo, porque eu vi numa tacada só e tá muito sono, assim, já nos episódios finais, mas eu adorei. E relembrei de muitas coisas e fiquei muito feliz. Se você gostou, dá uma curtida, deixe seus comentários, se inscreva no canal, assine a notificação para poder receber os próximos vídeos. Eu já fiz a análise da série Casa de Papel, então eu vou continuar fazendo coisas assim que, lógico, eu consigo assistir, né? Vou falar de uma coisa que eu não assisti, de análise de filmes e séries, porque eu achei bem interessante
unir uma coisa que eu gosto, que é psicologia, com outra que eu gosto, que é entretenimento. É isso. Se quiser, me siga nas redes sociais, Fred Matos, no página do Facebook sobre a vida Fred Matos. Se você quiser conhecer mais sobre psicologia e personalidade, amenteHumana.com.br. E se quiser ter mais informações a meu respeito, sobreavida.com.br. Vou deixar alguns links aqui para você curtir outros vídeos. É isso, um beijo, abraço e tchau.